Evangelho de Lucas. Muito bem. Vou ler Lucas 9, vou ler o versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Muito bem, então. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu sou grato a Deus porque o Senhor se revelou a mim, tem se revelado a nós, tem nos chamado à tua presença, à tua dimensão. Sou grato pela tua palavra, porque Deus, o Senhor a trouxe até nossos dias. Sou grato a Deus porque o Senhor, ó Deus, tem nos dado, ó Deus, o conhecimento de ti, meu Pai. Obrigado por tudo que tu és. Obrigado pela forma, Deus, que tem nos salvado de tantas maneiras. Obrigado pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus respondendo aos homens à sua volta, ensinando como lhe era de costume, e por ser mestre por excelência, ele exalava o ensino, né? E agora, de uma forma muito particular, íntima, profunda, de alma, ele ensina uma das grandezas, se alguém quer vir após mim, das grandezas da revelação do Evangelho. Negue-se a si mesmo, talvez da porta estreita, e tome cada dia a sua cruz, talvez das coisas mais difíceis do Evangelho, e finalmente, depois de feito tudo isto, siga-me. Então, ele começa nos ensinando que segui-lo talvez seja o final de um processo, que começa em negar-se a si mesmo, que começa em tomar a sua cruz, e chega então até ao quinhão de segui-lo. Então, tomar a cruz. Então, talvez seja uma das nossas grandes prerrogativas para o caminho do céu. Entretanto, todavia, talvez seja a porta da entrada estreita. Talvez seja a grande luta da vida cristã. O cristão, ele sempre foi representado por um homem carregando uma cruz. A figura máxima neotestamentária é Cristo subindo Gólgota com sua cruz nos seus ombros, carregando o instrumento da sua morte. Hoje, depois do ECA, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos Direitos Humanos, praticamente não se faz mais isso, mas era muito comum na nossa geração, o pai ou a mãe falar assim: vai lá no pé de amora e pega uma vara que eu vou te bater. E eu fico imaginando, guardando as devidas proporções, é mais ou menos isso, quando você vai lá no pé de amora, ou enfim, qualquer lugar, pegar a vara para você apanhar. Eu penso que aquele trajeto de volta, você carregando a sua própria vara, o instrumento do seu castigo, guardando evidentemente as próprias dimensões, a grandeza da dimensão, foi Cristo subindo o Gólgota com a cruz nas costas. Onisciente, onipotente, sabedor de que seria o instrumento de sua morte. Mas aprove a história representar o cristão como um homem que carrega a sua cruz. Então, carregar a sua cruz talvez seja a nossa impressão como cristãos, né? Momento Fábio, como cristãos. Talvez o carregar a cruz seja a marca, o selo, seja a representação cabal de que nós encontramos o caminho da eternidade. A cruz, evidentemente, é uma metáfora, uma figura de linguagem,
É um prospecto de tudo aquilo que nós vivemos, sentimos, pensamos, iramos, amamos, dispomos, retemos. A cruz, enfim, é tudo aquilo que, sem tomar, a gente não pode seguir Jesus. Eu gosto de pensar no Velho Testamento, quando o salmista escreve: tributai ao Senhor a família dos povos, e que cada família devia subir a Jerusalém, ao Monte Sião, não com suas mãos vazias, mas tendo algo a oferecer. Parece-me então que Jesus, ele evolui, ele demonstra de uma forma gloriosa uma nova perspectiva de não estar de mãos vazias diante de Deus. Então eu e você, no mínimo, devemos nos apresentar diante de Deus, momento após momento, no mínimo, com nossa cruz nas mãos, carregando a nossa cruz. Eu olho para os homens bíblicos e vejo Paulo carregando sua cruz, e vejo João carregando sua cruz. Naquele tempo não tinha geração PT, naquele tempo não tinha geração mimimi, naquele tempo não tinha geração cristal. Os homens e mulheres carregavam sua própria cruz e eram extremamente diferentes e mais cruéis do que hoje. Mas hoje, nós somos a geração dos direitos. Estou lendo um livro, comecei a ler um livro, e o autor diz no primeiro capítulo hoje, que nós chegamos num ponto que quando nós dizemos às pessoas: você é filho do rei, do grande Deus. Eu e você estamos tão melodramáticos, sensíveis e doentes, que nós entendemos assim: eba, eu tenho todos os direitos, ele tem que fazer tudinho para mim. Mas nós somos cordeiros. O Cristiano ensinava que Jesus é o unigênito, era o unigênito, agora nós passamos a ser filhos por adoção. E ele diz, o autor: quando você ouvir, você é filho do rei, desprenda-se de si mesmo e entenda que o unigênito, que o filho exemplo, nos mostrou que diante deste rei devemos tomar a nossa cruz. Acredito eu que Deus deva estar levantando homens e mulheres neste tempo que tenham uma hombridade de servi-lo, sem a influência satânica que os ares que respiramos lá fora trazem neste tempo. Sem essa perspectiva de que eu sou uma princesinha, um príncipezinho, cheio de direitos e de servos à minha volta. Estou desde janeiro tentando ensinar uma coisa para os meus alunos. Porque educar não é só português e matemática. Educação, lamentavelmente, a gente gasta um tempo também dando perspectiva de vida. E até hoje eu ainda tenho que falar. 99% já aprenderam, mas ainda tem uns que resistem. Levantou, regra da minha sala, levantou para ir ao banheiro, coloque sua cadeira no lugar. Chegou a hora de ir para o recreio, olhe e volte sua cadeira. Se tiver lixo, você pega, senão você não vai. E todos os dias eu recito a mesma ladainha. A tia da cozinha não é sua empregada, não é sua escrava. Ela está aqui para limpar a escola, não para catar o seu lixo. Mas de vez em quando sai correndo aí o bando, chama fulano lá no recreio. Aí vem o fulano, ele já sabe. Vai lá, pega a cadeira e põe no lugar. Fala assim, bom, ou você quer que eu arrume uma criada para colocar sua cadeira no lugar todas as vezes que você sair? Aí às vezes nem precisa mais de falar, o próprio colega já fala. Você está precisando de uma empregada para pôr sua cadeira no lugar? Você não é um príncipezinho, uma princesinha, cheio de criados, inclusive um deles é Deus, para fazer todas as suas vontades. Você foi chamado para ser cordeiro, para tomar a sua cruz e fazer a vontade do seu rei, do seu Deus, do seu Pai eterno. Ao cristão, então, é necessário, é determinante que o cristão viva com a sua cruz, em lugar visível, que ele não se esqueça de onde ele veio. É incrível
Quando a pessoa ainda não é salva, só é frequentante de igreja, eu compreendo nitidamente que ele não entenda de onde ele veio, porque ele nunca saiu do seu lugar, das trevas, do mundo caído, da condenação. Mas a partir do momento que eu e você compreendamos Jesus, ou compreendemos corretamente falando, Jesus, é incabível eu não me lembrar de onde eu vim. E eu vim da condenação, eu vim do destino do inferno, eu vim do caminho das trevas. E aí eu não posso esquecer-se da minha cruz. Quando eu era jovem, rebelde, eu dizia, quando eu fizer 50 anos, eu vou fazer uma tatuagem. A tatuagem vai ser uma cruz. Porque eu quero me lembrar desta cruz. Desta cruz que eu carrego, que eu preciso carregar. Mas aí, como eu já disse, a gente fica de maior e não compra a revista pornográfica, a gente fica de maior e não compra um carro e anda só de 2 rodas nele. E a gente chega aos 50 anos e a gente olha para isso, besteira, bobagem. Bobagem fazer isso. Vida que segue, enfim. Mas eu preciso lembrar da minha cruz. Para mim, em especial, a cruz é algo profundo. Quando eu tinha aproximadamente uns 8 para 10 anos de idade, a gente morava praticamente na roça, e minha irmã mais velha teve uma visão. Apareceu uma mulher de Bela Vista para ela, a alma de uma mulher apareceu para ela. Já contei isso para vocês? Já? Está vendo? Vocês não sabem tudo da minha vida. E essa mulher falou assim, olha, eu estou enterrada lá no cemitério de Bela Vista, no lugar tal, no lote tal, e eu morava aqui nessa fazenda muitos anos atrás. E antes de eu morrer, eu enterrei um ouro debaixo de uma pedra, debaixo de uma árvore. Mas eu nunca dormi em paz, porque esse tem que estar enterrado lá e preciso que você desenterre para minha alma poder viver em paz. Chamaram todos os pais de santos da região, tudo, presenciei diversos momentos espíritas, de baixar espírito, de encarnação ali, né, de estar e de falar, e de fato, de verdade, como o demônio sabe tudo, lá no cemitério tinha, ou tem até hoje, a sepultura da danada da mulher, da suposta alma. Enfim, começou-se todo o processo, chamaram-se macumbeiros de Piracanjuba, e pai, e tudo. E a gente lá, a criança no meio. E aí chegou o grande dia, que a alma tinha dito, hora marcada, dia marcado, para ir lá desenterrar, bendito do ouro, e todo mundo ficar rico. E ela dormir em paz nos céus para sempre. E fomos lá, naquela noite. E chegou lá, numa região que não tem pedra, debaixo da tal árvore, começaram a cavar e encontraram a pedra, enorme. Retiraram a pedra e encontraram um monte de entulhos debaixo da pedra. Tecido, coisas, enfim. Não tinha restos humanos, que eu me lembre, mas também não tinha ouro nenhum. E aí no outro dia nós fomos para lá de tarde, brincar, as molecada, né? E tinha um barro, uma terra lá, vermelhada, e a gente começou a passar pelo corpo. E na noite anterior, na hora de desenterrar o bendito ouro, todo mundo viu muitas coisas, ouviram barulhos, ouviram escravos arrastando correntes, ouviram e viram e ouviram diversas coisas, menos um infeliz aqui, não vi nada. Eu acho que eu sofri bullying, porque eu não vi nada. Eu era o único que não tinha mediunidade nenhuma. No outro dia fomos para lá brincar. Já que não achou ouro, vamos brincar. Passamos aquela terra vermelha por todo o corpo. E aí nós voltamos para casa, era bem perto, lá. E o córrego ficava assim, uns 100 metros abaixo. O córrego hoje secou, nem gosto de ir lá. E nós chegamos e fomos correndo para o córrego pular. E eu estava com as pernas todas vermelhas da terra. Quando eu pulei, quando eu levantei, havia nesta perna, nesta coxa, uma cruz. Como se eu tivesse pego algo. Sabe quando você aperta algo e tira, fica o sinal? Aquele sinalzinho na coxa de uma cruz vazada. Voltei correndo, mostrei para minha irmã. Ela falou assim, alguma comunicação. Foi o que eu ouvi naquele dia. Pronto, acabou, passou, sumiu. Nunca mais tive notícia.
Passou-se aproximadamente uns 15 anos, cheguei na igreja. E aí, numa bela tarde, conversando com o pastor, eu contei a história para ele. Ele disse, sabe por que você não viu nada? Porque você era escolhido. Ali naquele momento eu me tornei calvinista. E a cruz é a marca do cristão. Aprove a Deus que naquele dia foi daquela forma, daquele jeito. Tá, nunca mais aconteceu. Mas naquele momento, o pastor Carlos me disse, talvez fosse Jesus te contando, que diferentemente dos demais, você era separado por ele desde o ventre. Não sei, mas importa que cada cristão, ele de fato e de verdade tome a cruz sobre si. Ou pelo menos tome a sua cruz. Ou pelo menos aprenda que ele não está neste mundo para diversão, para ser agradado. Ou que pelo menos ele aprenda que ele não está neste mundo para ouvir palavras que lhe agradem. Talvez seja necessário que eu entenda de uma vez por todas que o chamado de Jesus Cristo começa em mim por tomar a minha cruz. Por negar a mim mesmo, aí talvez eu estarei apto para segui-lo. Então siga-me. Mas o bem da verdade é que eu não quero tomar a minha cruz, eu não quero negar a mim mesmo, eu só quero segui-lo. Porque é chique. Porque virou modinha ser evangélico em igreja de crente. Porque segundo o IBGE, e saiu na Veja essa semana, eu vi na internet, em Portugal, houve uma severa crítica em Portugal quanto ao Brasil, para os católicos do Brasil acordarem, porque hoje tem mais crentes no Brasil do que qualquer outra religião. Todo mundo é crente. Todo mundo grava músicas de crente. O Rick Valens grava, sonda-me, ó Senhor. Oh, isso é uma tragédia grega. Não, no caso é uma tragédia brasileira. Virou moda, ir na igreja é chique. A pergunta que mais se ouve hoje é, qual igreja que você é? Então nós queremos seguir. Mas nós não queremos negar a nós mesmos. Você não quer negar a você mesmo. Por isso tanta delicadeza, por isso tanta fofura. Por isso tanta miséria de alma. Por isso tanto papai, tanto mamãe mandando seus filhos para a boca de fumo, sem saber o que estão fazendo. Por isso tanto papai, tanta mamãe mandando seus filhos para a prostituição, sem saber o que estão fazendo. Precisa ser agradado. Eu não consigo mais lutar com a imagem que foi criada de mim, que eu sou o padrasto mal-humorado. Não dá para lutar contra isso. O que eu sei é que eu amo Jesus. O que eu sei é que há uma verdade dura, doída, maltratada, casca dura para ser dita. Jesus Cristo subiu à cruz no seu lugar. E para se auto-intitular filho de Deus, no mínimo, você tem que viver como tal. Falávamos isso hoje na sala de adolescentes, né, adolescentes? Se você tem o selo do Espírito Santo, tem algumas coisas que precisam mudar. Então, para eu me titular filho de Deus, no mínimo, eu preciso viver como tal. É negar a mim mesmo. Pastor Wilson tem uma máxima que eu gosto, ele fala assim, manda mais, Senhor. Então, se é uma coisa boa, ele fala, manda mais. Quando está nas reuniões e tem uma comida boa, ele manda mais, Senhor. Mas quando vem a tribulação, ele fala também, manda mais, Senhor. Porque eu sou filho. E se eu sou filho, eu carrego a minha cruz, seja ela o peso que for. O cristão é representado por um homem carregando a cruz. Em segundo lugar,
O homem perdeu o controle da vida e sofre interferências quando pegou a sua cruz. Se um cristão é representado por um homem que toma a sua cruz, carregando sua cruz, ele precisa saber que quando ele pega a sua cruz, ele perdeu o controle de sua vida. E daqui para frente ele sofre interferências. A W. Tozer tem um texto chamado As Farpas da Cruz. E ele diz, como a cruz tem te machucado? Deixa eu te falar uma coisa, há 32 anos eu tento ser crente. E em momento algum eu acho que eu vou empurrar e sair da igreja, porque Deus não gosta de mim. Eu nunca topei com uma cruz de veludo. Em 32 anos, bem irá ser maldade de Deus comigo. Eu nunca topei com uma cruz fofa. Sempre topei com cruzes que machucavam, que lapidavam. Estava compartilhando que as 2 semanas antes destas, eu estava passando pelo lagar. E meu filho, você pode até ter sido usado, mas, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho Deus, que usa mula, que usa tantas coisas, usa cristãos, filhos, não filhos, mas eu recebo tudo como vindo de Deus. Boas e ruins. E eu me senti no lagar, pesado. Deus está me moendo. É engraçado que parece que abre o mundo espiritual, me moendo na escola, me moendo na vida, me moendo na igreja. Eu olhava para a cruz e foi quando eu projetei esse sermão e disse, interessante Deus, o Senhor é bondoso. Glória a Ti que nunca me deu uma cruz de veludo. Glória a Ti que nunca me deu uma cruz fofa, senão eu seria como muitos que eu pastoreio. Melindrosos, delicados, sofridos. Mas a cruz nos ensina a levantar, porque a gente entende que ela interfere. E aí o Tozer escreve esse texto, ele menciona Simão Cirineu, aquele homem que carregou a cruz para Cristo, ou pegou a cruz por um breve momento, porque Jesus retomou a sua cruz, porque ele era homem. Não é esses homens de hoje, não. Ele era homem, sabia que a cruz era dele, a toma de volta e sobe e morre nela. Mas questiona-se, aquele Simão Cirineu, ele tocou na cruz que Cristo foi crucificado. Você sabe o que significa isso? O maior, mais espetacular, mais importante momento da história da humanidade. Ele toca no instrumento que matou o Filho de Deus. E ninguém nunca mais ouviu falar daquele miserável. A cruz não afetou a vida dele. Então pergunta, a cruz é um instrumento cruel. Ficou farpas dela em você? Final de semana eu estava, Senhor, agora hoje é o dia de vamos lá, vou tirar essa farpa. Porque é cheio de farpa. A cruz não é fofa. Li no livro do Tozer, um livro novo que eu li, terminei semana passada, e ele tem uma frase muito interessante, diz assim, um inglês disse, é um absurdo que as igrejas queiram interferir, que a cruz queira interferir na vida das pessoas neste tempo. Nós chegamos num tempo tão absurdo que nós estamos achando absurdo a cruz interferir em nossas vidas. Jesus dizer que eu posso isso, eu não posso aquilo? Como assim? Eu estou esperando a hora de alguém dizer assim, quem é Jesus para dizer o que eu posso e o que eu não posso? Claro, a gente tem, né, nós somos professores, sabemos, nós temos alunos maravilhosos, que se a gente pudesse, a gente pegava e levava para casa, né? Eu tenho uns 2 ou 3 ou 4 esse ano que eu olho, se eu pudesse, eu levava para casa, sequestrava e levava para casa. Meu Deus! Se bem que o Iago ia estrangular eles, mas aquele egoísta quer tudo para ele. Mas tem alunos que só Jesus na causa, né? E você só será professor de fato e de verdade, Aline, quando você ouvir 5 vezes, você não é meu pai, você está falando merda do quê? Nós, né, Flávia, que trabalhamos com João Manuel há 20 anos atrás, ouvimos isso demais, você está falando merda do quê? Você não é meu pai? Então começa assim, a gente fala assim, quem é Jesus
para falar o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Sabe qual é a sequência disso? Sabe o que vem subsequente a isto? Deus não é meu pai, está falando o quê? O que Deus está falando se nem meu pai ele não é? Nunca fez nada por mim? Quem é a cruz para interferir na sua vida? Claro, evidentemente que a cruz é uma enorme, brilhante, bela figura de linguagem. Mas quem é a cruz para interferir na minha vida? O que ela fez por mim, mas muitos de nós somos como Simão Sirineu. Viemos aqui, carregamos a cruz, tocamos na cruz, mas ela não interfere em nossas vidas. Nós ainda estamos no controle. Nós já ouvimos, né, pastor? Está falando merda o quê? Meu casamento está ótimo. Nós já ouvimos, está falando merda o quê? Meu filho está na melhor fase. Está falando merda o quê, pastor? Se o senhor não precisa de um homem, eu preciso. Está falando merda o quê? Aí alguém vai chegar lá agora e postar assim, pastor, o senhor exagerou. Não foi bem assim não, né? Né, Jean Gabriel? Foi bem assim, é 50%. Aí, cara, já está escrito na literatura, quem conta um conto aumenta. Eu sou um vendedor de histórias. Se eu não melhorar a história, ela chega aqui assim. A pessoa troca de namorado igual troca de roupa. Aliás, às vezes troca mais de namorado, porque não tem muita roupa. Roupa está cara. E nem fala com a gente. É isso, só que se eu chegar aqui e falar isso, fica sem graça, né? Então eu aumento um ponto. Eu comercializo a história para poder vendê-la, para você poder entender. Quem é a cruz para interferir na sua vida? O instrumento que matou o seu Salvador para que você pudesse ser salvo? Claro, numa figura de linguagem. Quem é a cruz para interferir na sua vida? Será aquele mero, descartável coisa que Jesus disse que você precisa tomar para poder segui-lo? Mas o inglês disse, quem é a cruz? Como assim? O rei deveria proibir que a cruz interferisse em nossas vidas. Deixa a gente viver como a gente quer. Você já compreendeu que você perdeu o controle da sua vida? Se você não perdeu, você não é salvo, você vai para o inferno. Se você não perdeu, você não tem parte com Deus. Já entendeu isso? Eu tenho 22 anos que eu tento falar isso aqui nessa igreja. Eu tentei falar em outras também. Mas você já entendeu que a vida não é sua? Que Jesus interfere quando, onde e como Ele quiser? Abra uma aspas para um momento, um parêntese, chique, né? Eu parei, vocês viram o português do Gabriel aqui em cima hoje? Palavras novas, rebuscadas. Então, deixa eu imitá-lo. Eu abro um parênteses para dizer nesse momento. Deixa eu te contar, meu querido. Deus interfere quando, onde e como Ele quiser. Aí abre o parênteses. De uma certa forma, guardando as devidas proporções, assim somos nós, pastores. Preciso fazer uma pergunta aqui, que talvez eu esteja enganado. Alguém de vocês presentes me chamou para o ministério? Alguém de vocês foi quem me chamou para este ministério? Alguém de vocês me socorreu na madrugada que eu acordei em crise? Alguém de vocês sustenta a minha alma? Eu tenho um nítido que Deus me chamou para esse ministério. Para este púlpito. Então falo o que eu quiser, quando eu quiser e onde eu quiser. E o dia que eu falar algo que não está na palavra de Deus, eu mesmo meto a mão na minha cara. Lamentavelmente, hoje nós não temos gravação, porque lá está uma maravilha. Mas da pandemia para cá, temos todos os cultos gravados. Eu não posso falar para você fazer antes, mas se você que anota, pode olhar. Desafio você, nesses 22 anos, pegar um sermão que eu preguei, pegar a Bíblia e vir cá e provar para mim
que eu falei asneira do que a Bíblia diz. Falo o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, na igreja que Deus me chamou para ser pastor, mas firmado, Leandro, na palavra. Por isso a leio, em inglês, espanhol, português, porque a palavra de Deus me diz que ela tem que interferir na minha vida, e ela tem que interferir na sua vida. Mas é engraçado, abre um parênteses também, tem gente, falava isso com a Elaine hoje, tem gente que está tão amargurado, a igreja é tão ruim para ele, por que não saiu daqui ainda? Cara, eu trabalhava numa escola, trabalhei 17 anos, chegou um dia que ficou ruim para mim. Sabe o que eu fiz? Agradeci e pedi transferência para outra. Então, você está tão ruim assim? Se eu sou tão louco assim, cara, não se submete a isso não. Como diz o pastor Zé Deus, pega descendo. Até hoje eu não entendi a figura de linguagem, a gíria moderna não, né? Mas pega descendo, ou subindo, sei lá para onde você vai, se é para cima ou para baixo. Mas voltando ao sermão, fecha parênteses. A verdade é que a grande figura de Jesus Cristo, Rony, Isaías diz que ele foi mudo perante os seus tosqueadores. Quando a cruz veio interferir, não dá para eu dar pinote. Eu posso berrar tanto quanto eu quiser, mas serei tosqueado. Então, claro, Jesus é sábio. Ele foi mudo perante os seus tosqueadores. A cruz, ela interferiu, interfere e vai interferir na sua vida. A palavra viva de Deus, aquela que transforma, aquela que liberta a alma, aquela que cura. Essa palavra, ela interfere. E é nesse momento que nós podemos seguir a Jesus, é nesse momento que nós negamos a nós mesmos. Eu não queria assim. Né? Eu não queria assim. Mas Jesus quer assim. Em primeiro lugar, o cristão é representado por um homem carregando uma cruz. Em segundo lugar, o homem perdeu o controle da vida e sofre interferências quando pegou a cruz. Então, se você pegou sua cruz, meu querido, eu estou sendo bonzinho demais com você. E terceiro, para finalizar, ao carregar a cruz, só lhe resta caminhar em direção ao lugar da crucificação. Ninguém pega a cruz para ir para a avenida desfilar. Ninguém pega a cruz para enfeitar ela. Ninguém pega a cruz para botar lá e dizer assim, olha a minha cruz, como eu sofro. Se eu pego a minha cruz, se eu tomo a minha cruz, só tem um destino, o lugar da crucificação. Paulo já escreve aos Romanos, somos entregues à morte por amor de Cristo o dia todo. Você, se não está sendo entregue à morte o dia todo, é porque você não carrega a cruz. Então, mimimi, milindres, nhenhenhen, é doido, fulano é doido, ciclano é mais doido ainda. Será que não é Deus juntando um monte de doido para tentar sarar a sua infinita sabedoria? Será que não é Deus botando uns doidos na sua presença para confundir a sua sabedoria? Porque o Paulo diz isso também, que a cruz é loucura. Mas é poder de Deus para os que se salvam, é loucura para os que se perdem. Então, meu querido, não te resta lugar, seu caminho, seu destino é a morte para este mundo. Você não toma cruz para enfeitar ela, para ostentar ela não, você toma a cruz para ir ser crucificado. Aí Jesus é perfeito, né? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, aí você estará apto para me seguir. Estará apto para a cruz interferir na sua vida, estará apto para que suas vontades não sejam mais o seu sustento, porque tem gente que é assim, né? Se não fizer o que eu quero, vocês já viram Freud, né?
id, ego, superego. O João vive no id. Ele ainda faz o que dá alegria a ele. Se não deu alegria, ele chora. Normal. Ele é criança. Ele ainda tem mais uns 4 anos para viver nesse id. Aí ele vai descobrir que existe um trem chamado ego. Que é o povo em volta dele polindo ele. Aí depois que ele for polido, ele vai descobrir uma outra coisa. Que existe uma coisa chamada superego. Que mora dentro dele que vai dizer para ele, não pode. Ele vai lá fazer aquilo, mas aí algo vem e diz assim, você não pode. Sabe uma coisa lamentável? É alguém que se diz crente, mas que vive no id. Que só faz aquilo que lhe dá prazer. Que só faz aquilo que ele não tem que negar a si mesmo. Que conforma com aquilo que ele quer. Carregar a cruz não tem outro caminho não, querido. É a morte. Você não é criança mais não. Você já viu Jesus? Não dá mais para viver de acordo com aquilo que você acha que tinha que ser o ideal, não. Eu não vivo no ideal, não. Quantos jovens da igreja sentei e falei assim, olha, você só vai ser feliz quando você jogar o seu ideal fora e abraçar o seu real. O seu real é isso, isso e isso. O seu ideal é medicina na Federal em Goiânia, com um carro novo para você ir e vir todos os dias. O seu real é pedagogia que não é gente a pé todo dia. E não é porque eu sou ruim, não. É porque seu papai e mamãe não estudaram, ganham pouco e não vai te dar um carro, um apartamento para você fazer federal. E você não estudou o suficiente para passar no vestibular da Federal em Goiânia. Ideal. Querido, para com o seu ideal, seu pastor ideal. Cara, eu não sou, não quero ser, não vou ser. E se eu tivesse condição, não seria o seu pastor ideal. Eu sou o seu pastor real, o João Braga. Filho de Pedro Braga, filho de João Braga. Real, carne e osso. Né, Jaciara? Nesse tempo mais osso do que carne, mas vida que segue. Sou o seu real. Na boa. A porta da igreja continua sendo a serventia da casa. Porque eu sei que se eu me matasse hoje, a sua vida não vai mudar, porque o seu problema não sou eu. O seu problema é seu pai que te abandonou por causa das quingas. O seu problema é seu marido que te traiu, não sou eu. O seu problema é seu emprego que não é o que você queria. Não sou eu. O seu problema é seu filho que não faz do jeito que você queria, não sou eu. Se fosse eu me matava para você ser feliz. Mas não vai adiantar. Eu sou o real. Abraça a sua vida. Encontrei com uma ex-colega de trabalho, estamos em ambiente diferente. Aliás, ela já aposentou, acho que tinha uns 6, 7, 8 anos que a gente não encontrou. Encontrei lá no Importado. Ela olhou assim e falou assim, João, o que foi? Por que você está magro assim? Eu disse, olha amigo, é o seguinte, Covid, diabetes, agora eu sou diabético, oficialmente, te retirei vesícula, eu falei diabético, ela fez assim. Começou a chorar, deu as costas e foi embora. Ela não quis mais conversar comigo. Eu acho que ela acha que diabetes é contagioso. Cara, se tem um trem para mim, claro, nítido, como o sol do meio-dia, que eu sou diabético. É o meu real hoje. Eu não finjo que não sou diabético. Eu não finjo. Porque o real é o melhor de Deus para mim. Porque quando eu tomei a minha cruz, meu ponto de chegada é a crucificação. E se você acha que o Gólgota é bruto, é porque você ainda não passou no lagar, no Getsêmani, para ser pisado, antes de chegar no lugar de ser crucificado. E meu querido, pasme você, mas antes de passar no lagar, no Getsêmani, foi necessário que se passasse no deserto, para ser tentado.
Se o unigênito de Deus precisou caminhar pelo deserto, ser tentado pelo próprio Satanás, precisou ir para o lagar para ser pisado, precisou subir no monte da caveira, no Gólgota, e ser crucificado. Querido, você que foi adotado, você quer viver isento disto? Você não quer passar por essas tribulações? Tome a sua cruz, meu querido. Negue-se a si mesmo. Siga Jesus e deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe trabalhar na sua vida. Encerro dizendo, essa palavra curou meu coração semana passada. Estou como salmo, estou como quem sonha. Curado, feliz, pronto para falar as verdades. E até numa figura de linguagem, numa redundância, dou a quem doer. Mas Jesus nos cura. E Ele nos cura quando tomamos a cruz, quando aceitamos as interferências e quando caminhamos para o lugar de crucificação. Pai, eu te dou graças, eu te honro. Eu amo o Senhor, Tu és santo. Eu amo, Deus, a Tua casa. Eu amo a Tua palavra. Eu amo, Deus, a Tua revelação, meu Pai. Glorioso és Tu. Acima de todas as circunstâncias, pessoas, realidades, o Senhor é meu Deus. E nesta noite eu oro por cada um aqui, meu Pai. Peço a Deus que o Senhor se revele a cada um. Em especial aqueles que têm negado a tomar as suas próprias cruzes. Em especial, meu Deus, aqueles que se recusam a negar a si mesmo. Que tentam viver um ideal que o Senhor não propôs. Que tentam, Deus, se vitimizar com as circunstâncias da vida. Circunstâncias tais que o Senhor mesmo providenciou para lapidar. Pai, eu oro por esses, meu Deus. Eu oro para que o Senhor, ó Deus, acima de tudo, se revele como Deus que cura, que salva, que liberta, que está presente, que ajuda. Mas que chama a negar a si mesmo, a tomar a cruz e a te seguir cada dia, Pai. Eu louvo e engrandeço a Ti. És santo, és poderoso, és o meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Tenha uma semana na presença dEle. Tome sua cruz. Negue-se a si mesmo. Aprenda a segui-lo. E não se escandalize. Com a cruz nas costas. Seu lugar é o lugar de crucificação. Não é outro. Deus vos abençoe. Com coração silencioso, estamos encerrados.